O problema é o seguinte, imagine que você tem uma página da internet, você tem uma tabela com dados, e esses dados dessa tabela, nessa página da internet, são os dados que você precisa importar e criar um gráfico no Excel, por exemplo. Então, esse é o problema que eu vou mostrar aqui para vocês. Como que você usa uma ferramenta, que nesse caso vai ser o Power BI da Microsoft, para conectar diretamente numa página da internet. Nessa página você vai ter uma tabela com dados, e são esses dados que você vai usar como fonte para criar um gráfico. Sem ter que entrar nesse site, pegar essa tabela, copiar, colar, formatar. Então a gente vai fazer isso diretamente no Power BI. Então, pessoal, para quem não tem o Power BI, é só entrar no site da Microsoft, powerbi.microsoft.com, baixar aqui o Power BI na versão desktop. É bem fácil de instalar, não tem segredo, beleza? Depois que vocês instalarem, vocês podem abrir o Power BI e vai cair nessa tela aqui. A gente vai usar essa tabela, esse site aqui, worldmeter.info, que tem essa tabela com os dados de coronavírus no mundo. E tá aqui o Brasilzão aqui, velho de guerra, tá? Então a gente vai usar essa tabela aqui, a gente quer que o Power BI conecte nessa tabela para extrair esses dados e fazer um gráfico. Então lá no Power BI a gente vai clicar em Get Data, em português provavelmente tá obter dados, ou alguma coisa desse tipo. Então quando aparecer aqui, ó, que nem eu falei, você tem vários gerenciadores de banco de dados que você pode conectar, né? Você tem Azure, gerenciadores de banco, mas o que a gente quer é o web. Então tá aqui o web, se você for em Others você pode encontrar o web ou digitar aqui também e vai encontrar. E aí você vai em conectar e aí ele vai pedir para você colocar uma URL, que é a do site que a gente está querendo extrair os dados. Então você vem aqui, dá um copiar e você cola e aí clica OK e ele vai começar a analisar essa página e trazer as tabelas que ele lê aqui nessa página. Provavelmente ele vai trazer essa tabela aqui como a principal, e esses dados aqui ele vai dar a opção de carregar, tá? Então ele vai começar a analisar aqui, ele está conectando com essa página. Bom, então ele traz aqui várias tabelas que ele interpretou lá daquela página. Então a nossa tarefa aqui agora é escolher a tabela correta, né, e a gente vai dar uma olhada aqui uma por uma para ver qual que tem os dados que a gente precisa. A gente precisa de uma tabela que mostre aqui que o Brasil tem 2.396.434 casos. Então eu vou guardar esse 434 aqui só para facilitar. Então aqui, ó, o Brasil não é a tabela 1, ó, porque ele carregou um número diferente aqui, tá? Então eu vou na tabela 2. Vamos ver o que ele vai carregar. Brasil 434. Então essa é a tabela correta. Então ele não mostra tudo, né? Porque é uma pré-visualização, mas são esses dados que a gente quer. Então eu vou clicar em carregar. A partir desse momento ele vai ler aquela página, vai carregar esses dados, vai fazer uma limpeza, vai remover as tags HTML, qualquer tipo de lixo, e ele vai tentar trazer aqui os dados da forma mais correta possível. Mas pode ser que tenha algumas coisas que a gente precise remover, tá? O Power BI ele é uma ferramenta de ETL também, então você pode extrair, transformar e carregar normalmente, então pode ser que a gente tenha que fazer isso aqui no nosso exemplo também. Agora ele está criando, né, um modelo, que nada mais é do que como se fosse um modelo de banco de dados aqui. Ele vai criar um modelo para mostrar as colunas, e a gente pode fazer conexões também, a gente pode ligar uma tabela na outra e fazer as relações, né? Então aqui, ó, ele traz um modelo para a gente, que são as colunas, né, como se fosse um modelo de banco de dados. Você poderia ter uma outra tabela aqui. Power BI também é uma ferramenta de ETL, então eu posso, né, extrair os dados como eu fiz, eu posso transformar esses dados, eu posso carregar em uma outra base também. Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente remover essas linhas que estão com null. Então eu vou colocar vou ordenar de uma forma que fique
ascendente, porque eu quero que os nulls fiquem aqui em cima e eu vou remover essas colunas que tem null. Tá? Então eu vou remover essa aqui. Vou colocar que eu quero remover 16. E eu espero que ele remova essas... Beleza, então eu tenho os dados com uma qualidade boa aqui agora, tá vendo? Ó? Tem Brasil, Estados Unidos, Índia, que é o que eu quero. Então eu fiz uma pequena transformação. Depois que ele removeu aqui as 16 linhas, que tinha aqueles valores null, então a gente pode prosseguir. Então a gente tem aqui, né, os dados de uma forma mais limpa, né? Então a gente pode ir para a parte do gráfico. A gente já aplicou, né, as alterações. E agora a gente pode vir aqui e aí vamos montar o gráfico. Então a gente quer usar basicamente duas colunas. A gente quer usar o Country, Other. Então eu vou escolher aqui Country. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Country, Other. E também vou puxar Total Cases. Beleza? Total Cases. Vou vir aqui, Total Cases. Vocês vão perceber que o Power BI ele está entendendo que, como eu estou mexendo com países, ele acha que o melhor gráfico é um gráfico de que mostra os países aqui, né? Então, o Brasil vai ter os 2 milhões ali, 396. Estados Unidos 4 milhões. Então a gente pode ver que a gente está em segundo lugar aqui, depois a Índia, né? Com 1 milhão e 300 alguma coisa. Mas a gente quer um gráfico que mostre, vou colocar um gráfico de barras, por exemplo, né? Que é um gráfico interessante. Então tá aqui, ó. Então você tem Estados Unidos, Brasil, Índia. Então você pode vir aqui nesse ícone de formatar e colocar mais algumas labels para ficar mais fácil de ler. Então o Brasil aqui com 2,40 milhões, né, que representa legal. Se a gente olhar aqui o quase 2,4 milhões, né? Desculpa, 2 milhões, 2,4 milhões, né, que é 2 milhões e 400 mil. Que é o que está representando aqui. Beleza? Então, essa é uma forma bem fácil de extrair dados diretamente da internet usando o Power BI. E, como eu falei para vocês, um bônus, tem um gráfico bem legal aqui, que eu vi esses dias que eu quero compartilhar com vocês, para mostrar grandezas. Então, logado, você vem aqui, Get More Visuals. Você vem aqui em procurar e digita a query. Baixa esse aqui, ó, Add. Esse gráfico aqui é legal para mostrar a grandeza, né? Então, um exemplo que eu vi, eu achei interessante que a pessoa queria mostrar as vendas dos funcionários, né? Então, se a gente aplicar esse gráfico aqui, a gente vai ter o peixão significa o país que tem mais casos, né? Então, aqui, Estados Unidos. O segundo peixão, Brasil. O terceiro maior peixão, Índia. E esse outro aqui, Rússia. Tem outro peixe grande aqui também, Peru. Olha, interessante o Peru. África do Sul, México e assim vai. Então, caso vocês queiram mostrar a grandeza usando esse gráfico aqui, é bem interessante também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. E, como eu falei, se tiver alguma dúvida de TI, do básico ao avançado, é só deixar nos comentários. Valeu!